Olá, gente, tudo bem? Nós hoje vamos falar sobre as camadas da atmosfera. E o que é a atmosfera? A atmosfera é essa camada de ar que envolve o planeta, né? Ela é responsável pela manutenção da vida no planeta, pois ela nos protege dos raios solares, ela nos fornece oxigênio, né? E nós vivemos envoltos pela camada da atmosfera. Pois bem, uma das primeiras coisas aqui sobre a atmosfera que eu vou passar para vocês é o conceito de atmosfera. O que é atmosfera? A palavra atmosfera significa esfera de ar e dá nome à camada formada por diversos gases e vapor de água que envolve o planeta Terra. Então nós estamos envoltos por ar e também estamos envoltos junto com esse ar, que é uma mistura de gases, nós também temos vapor de água. E a atmosfera ela é responsável pela formação de ventos, das nuvens e também das chuvas. Ou seja, o clima, o tempo, né? Está onde? Está na atmosfera. Quais são as camadas da atmosfera? Vamos lá. Primeira camada é a troposfera, que é a camada onde nós vivemos, tá? Está em azul, mais próximo do planeta, né? Próximo ao solo. Logo após vem a estratosfera, que está em roxo. Em laranja nós temos a mesosfera. Em azul clarinho nós temos a ionosfera. E fazendo fronteira com o espaço nós temos a exosfera. Então nós temos 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, ionosfera e exosfera. Essas são as camadas que compõem a camada atmosférica do planeta. Troposfera. Troposfera é a camada da atmosfera que está em contato com a superfície terrestre. É nela que encontramos o ar que respiramos, ou seja, é na troposfera que nós estamos em contato com o oxigênio, o gás que a gente respira. E quais são as características da troposfera? É a camada mais baixa da atmosfera, com altitude de cerca de 15 quilômetros, ou seja, do chão até a última parte da troposfera, né? A cerca de 15 quilômetros de altura. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Essa é uma das primeiras características da troposfera. Temos mais. É nessa camada onde ocorrem nuvens, ventos, chuvas, raios e também furacões. O clima está ali diretamente relacionado com a troposfera. Temos mais características de troposfera. Sobre a troposfera, qual é? É na troposfera que encontramos o oxigênio necessário à sobrevivência de animais e plantas na Terra. Ou seja, o gás que nós respiramos está na troposfera. Acima da troposfera está a estratosfera. Nessa camada quase não há presença de vapor d'água, quase não tem umidade, né? E a concentração de oxigênio é muito baixa, nós chamamos de ar rarefeito, ou seja, com pouco oxigênio. Quais são as características da estratosfera? Na estratosfera, encontramos a camada de ozônio, que é responsável por filtrar os raios ultravioletas do Sol. Essa camada é utilizada como via aérea para grandes aviões, pois não sofre influência dos fenômenos meteorológicos, ok? Acima dessa camada que nós falamos agora está a mesosfera. Na mesosfera, a queda de temperatura passa a ocorrer em virtude da baixa concentração de moléculas e da diminuição do calor oriundo da camada de ozônio. E quais são as características da mesosfera? O ar presente na mesosfera oferece resistência a objetos que entram na atmosfera da Terra. O calor gerado pela resistência do ar a diversas rochas que irão colidir com a Terra faz com que os objetos sejam incendiados, dando origem ao que é conhecido como estrelas cadentes. Ok? Quando vemos estrelas cadentes, são rochas que estão passando na mesosfera e sendo incendiadas, ou seja, mais uma proteção. E depois da mesosfera nós temos a ionosfera. Na ionosfera o ar é rarefeito e existem partículas carregadas de eletricidade. Lá não só o oxigênio é rarefeito, todo e qualquer tipo de ar é rarefeito, né? E existem partículas carregadas de eletricidade. Olha que curioso. Características da ionosfera.
As partículas de eletricidade existentes na ionosfera permitem a transmissão de ondas de rádio a grandes distâncias, ok? Acima da ionosfera nós temos a exosfera, é o nosso limite, é a nossa fronteira com o espaço, é a camada que antecede o espaço. Nessa camada, as partículas se desprendem da gravidade do planeta. E quais são as características da exosfera? Na exosfera ocorre o fenômeno da aurora boreal. É o local onde permanecem os satélites de transmissão de informações e também os telescópios espaciais. Então, resumindo, pessoal, a nossa camada atmosférica, né, essa camada de gases e vapor d'água que envolve o planeta, conferindo ao planeta a manutenção da vida, né, é uma camada de ar, tá? Ó, atmosfera, camada de ar que protege o planeta. Ela retém o calor, os raios de sol entram aqui e ficam retidos por causa da nossa camada atmosférica. Além de reter o calor, ela filtra os raios solares, né, permitindo a vida como nós conhecemos. E ela possui 5 camadas, né? Exosfera, ionosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Essas são as camadas da atmosfera. Seguindo aí, depois desse nosso papo, tem aí atividades para vocês praticarem aquilo que a gente está falando, né? Bom, na questão 1 é uma questão discursiva, uma questão onde vocês deverão escrever aquilo que vocês entenderam. A maior parte da energia usada hoje no planeta é proveniente da queima de combustíveis fósseis, por exemplo, o petróleo, o carvão. O excesso de queima desses combustíveis aumenta a incidência de CO2, ou seja, de gás carbônico e de outros gases nocivos ao equilíbrio da atmosfera, do planeta e também à nossa saúde. Que atitudes podemos assumir em nosso dia a dia para reduzirmos a emissão desses gases? O que você pode fazer? O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer para diminuir a emissão de gases que são nocivos à camada atmosférica? Conta aí para mim realizando essa atividade. Número 2 é um trabalho em grupo, mas isso aí a gente vai realizar quando a gente estiver junto, se Deus quiser será logo. Então eu volto a falar com vocês sobre a questão número 2 e a questão 3, é uma questão objetiva, ou seja, onde você vai marcar alguma opção. Devido à quantidade de O2, oxigênio e CO2, gás carbônico, os seres vivos encontram nesta camada as condições necessárias à sobrevivência. Estamos falando de qual camada da Terra? Troposfera, ionosfera, estratosfera, mesosfera ou exosfera? Né? Uma outra questão, a camada de atmosfera onde se encontra a camada de ozônio eu falei lá atrás, qual é a camada onde a gente vai encontrar a camada de ozônio, tão protetora, um filtro natural, filtro solar natural do nosso planeta. Combustíveis fósseis são substâncias ou misturas de substâncias produzidas há milhares de anos, a partir da decomposição de organismos mortos, petróleo, gás natural, carvão, né? E a queima desses combustíveis eleva principalmente a quantidade de que gás na atmosfera. Falei disso ainda há pouquinho, quando a gente usa determinados combustíveis, os combustíveis fósseis, eles trazem para a atmosfera um gás que é nocivo, em excesso ele é nocivo. Qual é esse gás? As opções que a gente tem aí. Nós temos aqui uma dica de vídeo para quem quiser se aprofundar mais um pouquinho, tá? Dica de site também, ok? E a bibliografia. Mas voltando lá no comecinho, vou deixar aqui o título para vocês, né? Qual é o título da nossa aula de hoje? Camada atmosfera, camada atmosférica, camada da atmosférica. Esse assunto vocês vão achar no livro didático, né, de uma forma mais esmiuçada, né, mais detalhada, para quem quiser se aprofundar, da página 85 até a página 90, tá bom? Deem uma lidinha lá no livro também, marque aquilo que vocês acharem importante, tragam as dúvidas, ok? Envia lá para mim pelo e-mail e vou pedir para vocês também fazerem as atividades, rever e aplicar da página 90 e 91. Não precisa fazer o desafio, tá bom? Somente as atividades, rever e aplicar da página 90 e 91. E vou mandar um vídeo para vocês, tá? Justamente falando das atividades, tanto aqui dos slides,
quanto das atividades que eu estou pedindo para vocês aí do livro, ok? Vamos lá? Vamos com tudo. Beijo!